Olha, o Vitória empatou hoje pela Sul-Americana contra o Defesa e Justiça. Não, mas pera aí, calma aí, pô. Vamos comprar mais uns 2 sacos de cimento aqui pra gente ajeitar aquela parede. Não, pô, mas o Vitória está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas que tal, olhando aqui muito bem, que tal mais uns 2 camarotes aqui? Porra, ficaria mais charmoso, mais bonito, com ar-condicionado. É assim a gestão do Vitória, tá se resumindo a isso. Em 2025, se resume a isso. A não contratação de jogadores que o nível de futebol de 2025, Brasileirão e Sul-Americano exigia, está fazendo hoje o Vitória sofrer o que está sofrendo. Não consegue vencer dentro de casa na Sul-Americana. Vai para mais 2 jogos fora de casa, com as expectativas lá embaixo. Irmão, todos nós sabíamos que o Janderson não dava para jogar mais bola, né, no Vitória. Pode jogar na Série C, Série D, Série B, quem sabe, fosse rei lá. O Coutinho, Gustavo Coutinho é. Tem jogador que não serve pra Série A e ponto. Pronto, acabou-se. Mas não, permaneceram com ele, tudo bem. Ah, vai ser o Alejandro 2.0, que nada. Que nada. Inclusive faz um gol, mequetrefe lá e manda beijinho pra torcida. Um gol de empate. De uma partida que terminou empate. E manda beijinho pra torcida, manda coraçãozinho. Aí Carlinho, todos nós sabíamos que não seria nada a não ser mais um jogador para comer dinheiro do Vitória. Para comer dinheiro, salário do Vitória. Se resume a isso, pô. Todos nós sabíamos que Hiller não dava para permanecer, William Oliveira não dava, por mais que tenha feito gols ano passado importante. Mas não dá para fazer futebol por paixão, meu irmão, não dá, porra. Tu tá colocando em risco um projeto de perda de milhões, pô. Porque se o Vitória cai, o Vitória perde milhões. Nesta competição que o Vitória, cujo abriu mão, porque o Vitória abriu mão, depois que perdeu pro Cerro Largo, o Vitória abriu mão, pô. Botou o time reserva hoje pra empatar, vai pra mais 2 jogos. Com certeza vai mandar reserva pra sub-20. Não tem expectativa nenhuma de se classificar nessa competição, pô. 3 jogos dentro de casa pra conseguir 3 vitórias e cada vitória ganhar 115 mil dólares, que seria 600 e poucos mil reais. Em 3 jogos, nenhuma vitória. Vamos trazer um desabafo aqui do torcedor, setorista, jornalista, o Leonardo Santiago, que eu gosto muito dessa pessoa, e eu quero trazer esse desabafo aqui porque ele é torcedor do Vitória realmente desde criança, e eu queria externar isso aqui, velho, que eu tava assistindo a transmissão dele. E, porra, tá chato já demais, pô. Mosquito perdeu a bola do jogo. Porra, Carlinho, meu irmão. Carlinho, desgramado. O que acontece no segundo tempo foi o motivo que me fez, há 2 meses atrás, chegar aqui no Canto Rubro-Negro e falar que minhas expectativas com a Sul-Americana foram diminuindo na medida que o tempo foi passando e na medida que a montagem do elenco foi passando. Infelizmente está enraizado no Sport Clube Vitória o famoso pagar pra ver. O Vitória paga pra ver. O Vitória precisou estar eliminado praticamente, porque para mim está praticamente eliminado, porque não vai ganhar na LDU em Quito, e não sei se vai conseguir ganhar no Cerro Largo fora com esse nível de atacante que a gente... Universidade Católica, porque a gente não tem atacante. Desde dezembro, e eu vou além, desde outubro a gente sabia que Alejandro não ia ficar, era um jovem de 24 anos, sendo artilheiro da Série A, que teria mercado, é natural, ele não era do Vitória, natural que ele não ficaria. Só que infelizmente... O que acontece hoje, como eu falei, eu não estou tão irritado porque não me surpreende. Quando o Carlinhos entra e faz um gol contra o Grêmio, parece que as pessoas que estão dentro do Vitória, eu falo diretamente para Fábio Mota, diretamente para Maneca, diretamente para Carpim, diretamente para todo mundo que está envolvido, que acha que porque fez um gol vai ajudar. Não vai ajudar. Relógio quebrado acerta 2 vezes no dia. Não adianta insistir em quem nem deveria estar aqui. E eu não estou sendo engenheiro de obra pronta, porque quando saiu a primeira especulação de Carlinhos lá atrás, a gente falou, pelo amor de Deus, Vitória, não. A gente falou em live, Fábio Mota, pelo amor de Deus, não traga Carlinhos. Não, Maneca, não traga Carlinhos. Gente, precisa de um centroavante. Gente, por mais que existem contextos para 7 centroavantes não virem, mas não interessa o contexto, porque de contexto em contexto, vocês conseguiram a façanha de fazer o Vitória estar eliminado na Sul-Americana hoje, porque nós temos os piores atacantes da Série A. Isso aqui não é meme, não.
O Vitória hoje tem os piores atacantes da Série A. O Sport, que é o último colocado, tem um Pablo que eu repito, eu não traria, mas tem um Pablo que tem gol. Tem um Pablo que ajuda. O Vitória hoje tem as piores opções de camisa 9 da Série A. Eu falo isso com muita tranquilidade, tá? Não tô falando porque a gente perdeu, não. Porque inclusive poderia ter ganhado por 2-1 com o gol de Carlinhos. A gente poderia ter empatado com o gol de Carlinhos, como foi contra o Grêmio. E a gente falou, gente, não dá. Fez o gol de cabeça, beleza, mas não dá. Porque às vezes, repito, está enraizado no Sport Clube Vitória. Parece que a gente paga pra ver. O Vitória pagou ser virtualmente eliminado. Não matematicamente, mas virtualmente eliminado na Sul-Americana por não ter um 9. O Vitória empurrou com a barriga e depois tentou de todas as formas, mas não conseguiu. Traz um centroavante, a culpa não é dele, tá? Mas traz um centroavante que tem um mês de clube e não estreou ainda. Importante que se ressalte isso. Tem um centroavante que tem um mês de clube e que não estreou ainda, que não é esse goleador todo, é melhor do que os nossos, porque venhamos e convenhamos também, não é muito difícil, e vai ser titular, acredito que vai ajudar. Mas se vocês pegarem a análise de Kaiser que a gente gravou antes mesmo da publicação, da gente confirmar a informação, a gente gravou antes e soltou depois que teve a confirmação, o que a gente falou foi, Kaiser vai ajudar. E o que a gente precisa é de alguém que resolve. Então hoje, por incrível que pareça, eu tô muito tranquilo, porque infelizmente eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Mas infelizmente a gente que falava que faltava o 9, a gente que falava que não tinha condição de manter Carlinhos, a gente que falava que não tinha condição de contar com Janderson, que Janderson não era o novo Alejandro, a gente que falava, até falava, não, Fabri, vamos ver até Fabri de 9 como é, mas Fabri que erra muito na tomada de decisão, que próprio Paulo falou na análise dele, antes mesmo de Fabri chegar, que ele tomava muita decisão errada, que no Baiano a gente fala, o Paulo falou, pô, pra mim o jogador mais superestimado do Vitória é Fabri, a galera gosta por característica, mas erra muito no último terço. Então pra mim hoje, de verdade, rapaziada, sendo muito sincero com vocês, não é nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. A gente tem o Gustavo Mosquito, que chegou ano passado para resolver, e resolveu pouquíssimos jogos, e teve a bola hoje quando estava 1-0 para fazer o 2-0 e matar, e infelizmente Mosquito fez o que ele já vem fazendo há muito tempo. O que Mosquito fez foi o que ele já vem fazendo há muito tempo, que é ter a bola do jogo e perder. Teve a bola do jogo contra o Corinthians e perdeu, teve a bola do jogo contra o Grêmio ano passado, perdeu, teve a bola do jogo hoje, perdeu, e eu posso listar aqui inúmeros jogos grandes que ele teve a bola do jogo e perdeu. Mosquito vive de lampejos, Mosquito faz um jogo bom e faz 8 ruins. Mosquito dá 2 assistências contra o Galo, depois não consegue jogar mais. Mosquito faz um gol contra o Fortaleza, depois não consegue jogar mais. Então, infelizmente, o que a gente tá falando aqui de Mosquito, de Janderson, de Fabri, de Carlinhos, não é nenhuma novidade. Gente, vocês têm noção, com todo o respeito do mundo que eu tenho ao Oswaldo, é um cara que eu respeito. Vocês têm noção que é a segunda temporada seguida que a gente fala que precisa de um ponta esquerda melhor para Oswaldo ser um banco útil. E é a segunda temporada seguida que eu estou dizendo aqui que Oswaldo é titular? Vocês têm noção do tamanho do problema disso? Que a gente chegou no passado e falou, não, o Oswaldo fica no elenco pra ajudar, precisa de um ponta esquerda melhor. Antes dele ter o problema, ele era o titular e teve a questão que ele teve, que ele poderia até ter falecido, ele vai pro banco, fica sem jogar na verdade, e aí vem o Carlos Eduardo que ajuda, mas que não é melhor que o Oswaldo. E aí a gente tem agora um Oswaldo muitas vezes preterido, que de fato não vinha entrando bem, mas hoje o Oswaldo foi bem. Por quê? Porque o Oswaldo pensa, pisa na bola, raciocina, chuta de fora, participa do gol. Então, infelizmente, é claro, Carpini tem a grande responsabilidade de ter montado o elenco, mas as maiores responsabilidades hoje são de Fábio Mota e de Maneca, e Fábio falou em janeiro. Eles podem ter sangue nas mãos, porque se o Vitória comprometer uma competição grande por falta de um camisa 9, a gente não vai entender legal. E adivinha o que está acontecendo? O Vitória está com falta de qualidade no ataque. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que Carlinhos não teria condição de jogar uma Sul-Americana? Quem poderia imaginar que Janderson não teria condição de ser titular? Quem poderia imaginar que Fabri de 3 milhões era uma aposta para ser lapidada, mas que ainda não estava pronto? Quem poderia imaginar? Só todo mundo. E eu repito, infelizmente, tudo que a gente tá falando aqui, eu peço até desculpa aqui pra galera que tá ouvindo a gente, que ouve sempre, porque a gente é repetitivo. Tem quanto tempo que a gente fala que não tem condição? Tem quanto tempo que a gente fala que o ataque é inoperante? Tem quanto tempo que a gente fala, Eric é titular, mas tá devendo. Eric é titular, mas tá devendo. Tem quanto tempo que a gente fala, tem que dar oportunidade pra Léo Pereira, tem que dar oportunidade pra Oswaldo, tem que dar oportunidade pra Janderson, tem que dar oportunidade pra Carlinhos. E o ataque não resolve. O ataque não resolve. Então, infelizmente, Paulo, o que eu posso dizer, e eu concordo com o Paulo, eu não tenho dúvida que se o Vitória não é nem trazer um camisa 9, tá? Porque trazer por trazer é uma coisa. Se a gente não acertar no camisa 9 e no ponta esquerda, e olha que a gente precisa de mais, tá? Precisa de volante, precisa de lateral, mas se o Vitória não acertar no ponta esquerda e no 9, a gente não vai nem brigar pra não cair.
Se o Vitória hoje não acertar no ponta esquerda e no camisa 9, a gente não vai nem brigar. Ano passado, quando a gente tinha 2 pontos em 21, o Vitória nem brigava, a gente falava, gente, antes do Vitória pensar em ficar na Série A, o Vitória precisa brigar pra ficar na Série A. E naquele momento a gente não conseguia nem brigar, a gente não conseguia nem competir. Hoje, com a quantidade de chance perdida contra o Cerro Largo, com a quantidade de chance perdida hoje contra o Defensa e Justiça, com a quantidade de chance perdida, não tantas, mas alguns outros jogos com jogos pontuais, sinceramente, se não acertar no ponta e não acertar no 9, eu repito, esse 9 pode não ser Kaiser. É importante ressaltar isso. Esse 9 pode não ser Kaiser. Kaiser tá muito tempo sem jogar. Kaiser vai chegar com expectativa gigantesca. Vai lidar com um pouco de impaciência que o torcedor não tem culpa nenhuma, tá? Mas vai lidar com a impaciência de um cara pra resolver. Então, esse cara ainda pode não ser Kaiser. Então, se a gente não tiver um ponta esquerda e um centroavante, Paulo, a gente não vai nem brigar. A gente vai cair na rodada 35 e aí vai ver o que acontece depois. É isso que vai acontecer. Palavras fortes aí, viu? Palavras fortes de um cara que é muito competente no que fala, viu? E não volta atrás, não. Ele pode entender que o momento do comentário dele lá na frente é outro comparado com o que ele falou na época, mas é um cara muito firme nas suas palavras. É um momento muito crítico para todo torcedor. E claro, tem culpados, pô, tem culpados. Eu sei que tem gente que não gosta desse negócio de tá querendo culpar a todo momento o presidente, técnico, mas tem, porra. Irmão, quem dá a canetada é quem? É você, torcedor. É você, é.